Líderes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei ao certo a que horas estão vendo esse vídeo, mas hoje a gente vai tratar de um assunto bem relevante e, na verdade, é uma máxima que o escritório tem seguido hoje e que, infelizmente, às vezes a gente acaba pecando, às vezes até acaba não conseguindo chegar aos objetivos exatamente pela ausência desses princípios, tá? Todo e qualquer tipo de coisa a ser executada, ela precisa passar por 4 passos importantíssimos para que a gente consiga de fato lograr um êxito maior, tá? O primeiro delas é o desenhar, o segundo é o planejar, o terceiro é o executar e o quarto é o medir, ok? O primeiro deles, o desenhar. O desenhar consiste basicamente em pararmos antes de fazer qualquer tipo de coisa, compreender o que a gente precisa fazer naquela tarefa ou naquela carteira para que a gente consiga passar para o passo 2, que é exatamente o planejar. O planejar, depois de o desenho feito, imaginar e colocar de fato num papel o como será executado aquele desenho que você fez anteriormente. Então vamos lá. No desenhar, você faz um rascunho, faz o esqueleto. No planejar, você planeja como será a execução, inclusive pegando quantidade de pessoas, dias úteis que você precisará para poder executar aquela tarefa, como executará, quais ferramentas utilizará. Depois disso, a gente tem a parte do executar. Só que aqui muito importante, tá? O executar, ele não pode simplesmente ser jogado à operação ou jogado aos times de vocês para que eles façam. Muito pelo contrário. O executar, ele precisa ser uma execução com qualidade. E para que essa execução seja feita com qualidade, o seu time primeiro precisa entender o conceito, entender o desenho, precisa entender o planejamento, como será feito, como serão medidos, quais ferramentas utilizarão, para que aí sim a gente comece o período de execução, tá? E depois da execução, do início da execução, perdão, a gente tem a parte do medir, tá? E o medir aqui não é só ver o resultado final, e falando aqui na parte de acordos, quantos acordos foram feitos por dia, não é isso. O medir é verificar, inclusive, tudo que vaza. Então, se eu tinha uma carteira com 5 casos, e ao final do dia eu tenho 3, mas só um foi acordo, eu preciso descobrir o que foi feito com esse outro, né? E no meio do dia, na verdade, eu preciso entender o que estão sendo feitos com esses 5 casos. A gente já falou com todos esses casos, já validou, a gente já tentou todos os meios possíveis para conseguir a conclusão desse caso. Só assim, gente, a gente consegue chegar num resultado bacana. E esse desenhar, planejar, executar e medir, ele serve para tarefas novas e para todas as outras tarefas que são executadas. Eu pergunto hoje, dentro das carteiras que você atua e que você toma conta, você já fez todo esse desenho do DPEM? Se você não fez, está tudo errado. A gente precisa começar do zero, tá? E aqui, torno a dizer, todas essas etapas, elas são fundamentais para que a gente consiga um excelente resultado. Então, só revisando, vamos lá. Todo e qualquer tipo de trabalho que você tenha a fazer, você precisa primeiro desenhar. O desenhar é rascunhar, exatamente fazer a planta daquilo que você precisa fazer. Depois disso, tem o planejar. Você vai pegar esse rascunho que você fez no desenho e vai literalmente colocar como aquilo vai ser feito, qual o prazo para aquilo, quantas pessoas você se utilizará. Depois disso, você tem o executar, e uma etapa do pré-executar é exatamente antes de compartilhar com um time para que eles comecem a fazer, é compartilhar a ideia macro, é compartilhar com ele o prazo para isso, o que você espera daquilo, tá? E por fim, tem o medir, que é exatamente a medição que você precisa fazer, o acompanhamento que você precisa fazer com relação ao resultado. Quantos casos eu tenho feito acordo? Quantos casos eu tenho concluído por outros motivos? Esse caso que eu concluo por outros motivos, seja contra proposta inviável, sem interesse, sem contato, realmente foram tentadas todas as coisas para que eu garanta que aquele caso de fato é um caso não negociável?
E se não foram, o que eu preciso fazer? Eu vou colocar uma outra pessoa para que faça esse trabalho? Eu tenho um time específico para isso? Eu mesmo vou pegar, sendo poucos casos, para poder validá-los corretamente? Ou para ligar para esse advogado para verificar se de fato o advogado não tem interesse em fazer aquele acordo? Gente, sem essas etapas, de verdade, a gente não consegue um bom resultado, tá? Nada é sorte, tudo é organização. Entra muito na aula antepenúltima que nós tivemos falando um pouquinho mais de organização. Entra tudo dentro da organização. Então, só desenhando, planejando, executando e medindo, a gente vai conseguir chegar num excelente resultado. Beleza? Galera, conto muito que a partir de hoje, vocês já peguem tudo que vocês estão fazendo aí, tragam para discussão, vamos falar junto, vamos desenhar junto, vamos fazer junto, para a gente conseguir chegar no melhor resultado. Beleza? Todos tenham um excelente dia de trabalho. Espero que vocês estejam se cuidando. Precisarem de alguma coisa, estou à disposição.